Olá, tudo bem? Vamos a mais um simples e humilde entendimento, mas acredito que seja muito proveitoso. Quem foi o dragão que lutou contra Miguel em Apocalipse 12, versículo 7 ao 10? É isso mesmo. Gente, olha que coisa maravilhosa. Claro, esse entendimento quem nos dá é Cristo, esse entendimento quem nos dá é aquele que habita em nós, afinal de contas nós estamos confessando Ele, não é verdade? Então, quem foi o dragão que lutou contra Miguel em Apocalipse 12, versículo 7 ao 10? Assim está escrito, Apocalipse capítulo 12, versículo 7 em diante. Então estourou a guerra no céu, não nos céus no plural, são 3 céus, não nos céus, no céu, ou seja, nesse ambiente. Então estourou a guerra em Jerusalém. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Preste muito bem atenção aqui. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Aproveitando aqui, eu vou para Daniel, capítulo 12, versículo 1. Olha que interessante. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus. E haverá tempo de angústia, como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. Mas naquele tempo, o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado e escrito no livro da vida. Esse Miguel aqui é um anjo, um espírito. Ele estava a favor de todos os judeus, porque o povo santo para os judeus, o povo eleito eram os judeus, correto? Para os judeus é isso. Mas e o povo, os filhos do povo de Deus, eram todos os judeus? Os fariseus, eles eram o povo de Deus? Não. Os perseguidores de Jesus eram povo de Deus? Não, apesar deles serem judeus, mas eles não eram como filhos de Deus, povo de Deus, porque eles eram inimigos de Cristo, eles eram os opositores de Cristo. Pega essa. Então, nesse tempo, ou seja, nos dias do Senhor, no tempo do fim, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus, não dos satanases, não dos diabolos, não dos que eram contrários a Cristo, não os que eram perseguidores dos discípulos, não aqueles que mataram os profetas, que Jesus fala em Lucas 11, do 49 em diante, que aquela geração, aqueles fariseus, aqueles saduceus, aqueles religiosos, seguidores de Moisés, iriam pagar as contas, desde a morte de Zacarias até desde a morte de Abel até Zacarias. Então, gente, preste muito bem, isso é muito importante. Então, muitas vezes, li aqui, eu achava que esse Miguel era do lado dos judeus. Não, ele era do lado dos filhos, realmente os que se consideravam, os que tinham se entregado, que tinham se convertido como filhos de Deus. Ou seja, os que tinham aceitado Cristo, os que aceitavam Cristo. Então esse grande príncipe aqui era defensor desses. E quem é que prendia esses filhos de Deus? Não eram os fariseus? Quem perseguia esses que seguiam Cristo? Não eram os do Sinédrio? Então vai prestando atenção aqui. Daniel, capítulo 12, versículo 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus, e haverá tempos de angústia como nunca houve, a grande tribulação, desde que existem nações até aquele tempo. Mas, naquele tempo, o povo de Deus será salvo. Salvo de quem? De Moisés. Salvo de quem? Da escravidão de Moisés, do reino de Moisés, do império de Moisés. E quem estava do lado desse povo? O anjo Miguel, o espírito Miguel. Mas, naquele tempo, o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Esse escrito no livro não era algo literal, não. Eram os que confessavam Cristo, os seguidores de Cristo, os que tinham aceitado a pregação de Cristo, de Jesus de Nazaré e depois Cristo. Agora volto lá então, Apocalipse 12, versículos 7 ao 10. Então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. O dragão, no livro do Apocalipse, às vezes ele representa Nero, às vezes ele representa Vespasiano, mas aqui você vai entender.
Então estourou a guerra no céu, Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram. 8. Mas não conseguiram sair vitoriosos. E não havia mais lugar para eles no céu. Aqui foi o exército romano? Esse dragão se referia ao exército romano? Não, porque o exército romano, o general Tito, aqui ele não era o dragão. Aqui não, aqui ele estava como defensor, como sendo a espada que Deus estava usando para julgar os judeus seguidores de Moisés, para julgar os opositores, os adversários, os que eram contra Cristo. Então aqui estava esse Miguel lutando contra o dragão, e o dragão e os seus anjos lutaram, mas não foram vencedores. No final da guerra, quem ganhou? Dos judeus e dos romanos? Os romanos que ganharam. 9. E foi expulso o grande dragão. Olha Moisés aqui, não como pessoa, mas as leis, os rituais, os cerimoniais, a religiosidade mosaica. Olha aqui, 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Acusador, opositor, caluniador. Tudo isso se referia a Moisés. João 5,45, Jesus disse: não sou eu que vos acusarei diante do Pai, mas é Moisés em quem vocês têm colocado a confiança. E o diabo, o sedutor de todo mundo, ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos, os seguidores de Moisés, os seguidores do legalismo de Moisés. Versículo 10. Então ouvi uma voz forte do céu, proclamando, abre aspas, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Quem é que acusava os irmãos ali? João não era judeu, as leis de Moisés não foi dado aos judeus, não eram as leis de Moisés que acusavam os judeus, que sentenciava, que escravizava, que aprisionava e que matava os judeus, mas ele foi expulso. Por quê? Porque na guerra ele perdeu. Foi uma referência entre Miguel representando ali a espada de Deus com os soldados romanos e o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, os judeus, que representavam ali o Sinédrio, os seguidores de Moisés, os perseguidores dos cristãos, os que perseguiam os judeus que se convertiam ao cristianismo e que estavam debaixo daquela grande tribulação naquela era. Olha que coisa maravilhosa, gente. Eu nunca tinha entendido isso. Sempre eu ficava, mas agora, assim, falei, pera um pouquinho, deixa eu ler isso aqui. Agora eu fui em Daniel, eu li, eu entendi. Esse Miguel foi uma referência ao anjo de Deus lutando contra quem? Contra os Satanás, contra os diabos. A justiça que Deus fez entre 66 e a metade do ano 70, a justiça que quem ele usou para essa justiça, para essa vingança, para esse juízo? O exército romano. E o comandante desse exército romano, quem era? O general Tito, que você vê em Apocalipse 13, do 1 a 11, que ali se tratava como a besta, que lutou contra o povo santo e os venceu. Também você vê essa besta lá em Apocalipse 20, versículo 7 ao 9, que quando se completou os 1000 anos, que foi a partir do ano 66, começaram os primeiros conflitos na Judéia. Quem é que estava encabeçando? A besta do Apocalipse, conhecido também como o Miguel, defendendo os direitos dos filhos de Deus, defendendo os direitos dos judeus, daqueles que se convertiam a Cristo, daqueles que estavam se convertendo ao verdadeiro Deus. Então essa mensagem é uma mensagem muito especial, muito especial. Faz tempo que não tem uma mensagem tão especial como essa. Então eu peço a você, humildemente, que você venha se inscrever, venha compartilhar. Compartilhe essa mensagem com o teólogo, compartilhe essa mensagem com o pregador da graça, compartilhe essa mensagem com o padre, com o papa, com qualquer um, para que eles venham entender sobre quem foi Miguel. Miguel não foi do lado
dos fariseus, Miguel não foi do lado dos perseguidores, Miguel não estava do lado de Satanás, que eram os acusadores, mas Miguel era como se fosse um anjo, o maior dos anjos, o maior dos espíritos, defensores do povo santo. Então Miguel aqui se relacionava ao exército romano, às legiões romanas, que foi através deles que foi derrubado quase totalmente a cidade de Jerusalém, e que o templo, através desse Miguel, desse anjo Miguel, desse exército do céu, vamos dizer assim, todo vermelho, destruiu que o templo até os seus alicerces, não sobrou absolutamente nada. Gente, eu estou tão emocionado, eu estou tão feliz com essa mensagem, com esse achado, você não faz ideia. Você não faz ideia. Coloque no comentário se um dia você ouviu alguém falando que esse dragão, que esse Miguel, que esse anjo Miguel, ele se referia ao exército romano. Quem era o exército romano? O povo gentil, o povo que os judeus sempre desprezaram, o povo que Paulo mesmo fala em Efésios 2:11, que era um povo que não tinha Deus no mundo, um povo afastado da comunidade de Israel, um povo jogado às traças. Assim os judeus nos consideravam. Mas olha aqui, quem era, de onde partiu o grande defensor dos filhos de Deus? Não foi de nenhuma das tribos, não foi de Israel, não foi da mulher vestida de sol, que significava Israel, não foi do Sinédrio, não. O anjo estava do lado dos gentios, lutando para defender os direitos dos filhos de Deus, do povo ali que se tratava povo judeu, daqueles que aceitavam, daqueles que não queriam mais viver no império de Moisés, aqueles que não queriam viver mais no território de Moisés. Então você, religioso, pega essa para você. Esse Miguel, você nunca pode dizer que ele era um defensor seu, porque você é um cara, você é uma mulher, você é um homem que frequenta a religião, você é uma pessoa que pratica dízimo, oferta, busca Deus em templo, você é uma pessoa que pratica o batismo nas águas, você pratica apresentar criança, você busca Deus em templo, você come pão e suco representando a Páscoa judaica, você que se reúne como igreja, você também não pode falar isso, você não pode falar que esse anjo Miguel aqui, uma figura apenas, que esse foi um defensor seu, não foi, porque você ainda está atrasado, você está no território de Moisés, o reino de Moisés, tudo isso acabou, tudo isso, mas vocês que estão aí se reunindo como igreja, você não pode falar, olha, o Miguel foi a meu lado, não, ele foi sim, o exército romano foi ao seu lado lá atrás, vai fazer 2000 anos, mas vocês não reconhecem que Miguel estava defendendo o nosso direito. O direito daqueles que quer viver Cristo, que quer aceitar Cristo, que quer confessar Cristo. Todo aquele que confessa Cristo, todo aquele que aceita Cristo, então pode falar, Miguel e os seus anjos lutou a meu favor, tá bom? Então vou deixar essa mensagem, curte, comenta, compartilha, se inscreve, ativa o sininho e até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito, chamado Cristo, permitir. E que a sabedoria que venha sempre dele, não nossa, porque nós não temos sabedoria nenhuma, tá bom? Beijo no coração, até mais, tchau, tchau.